Deuteronômio capítulo 8. Chamado para lembrar e obedecer. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram, e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar ao Senhor seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado, para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda a riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-os diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 9. Vitória pela graça de Deus. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você, povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus,
expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas, e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Recapitulação do bezerro de ouro. Lembrem-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas, com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi e nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as tábuas, nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado, do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique do lado e eu os destruirei e apagarei o nome deles de debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravadas, com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido o metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho do Senhor, que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, e derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrote-Atavá e em Cades-Barneia. O Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destrua. Eles são teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembre dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são teu povo e a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso.
Deuteronômio capítulo 10. Uma nova cópia da aliança. Naquela ocasião o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, agora aquelas que você despedaçou. Em seguida coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me e desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Morserá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Deus é sua herança, conforme o Senhor Deus lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez, o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo, para que entrem e tomem posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. Chamado para amar e obedecer. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja os mais altos céus e a terra, e tudo que nela há, pertencem ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los, e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele, de coração, e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, o único digno de seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu.